Pois bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e meditar no Salmo 23. Vamos abrir a Bíblia no Salmo mais conhecido das Escrituras, o Salmo 23. Quero lembrá-los que essa é a segunda mensagem que nós estamos trazendo nesse salmo muito precioso. Eu disse para vocês na primeira mensagem que o Salmo 23 apresenta o ministério do Senhor Jesus Cristo hoje. Nós falamos que quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus como nosso Salvador. Nós olhamos para a cruz do Calvário, nós olhamos para tudo que Ele fez para nos salvar. E nos dias de hoje, nós podemos ver Jesus não apenas como Salvador, mas vê-lo como pastor, como aquele que traz o suprimento que a nossa alma precisa. Eu também disse para vocês que o tema do Salmo é o primeiro verso, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então é pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, Ele pastorear a nossa vida, nada vai nos faltar. E o restante da passagem descreve o que é esse nada. Nós vimos na semana passada: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós vimos essa frase. E hoje, meus irmãos, eu quero ler com vocês e meditar na segunda frase do verso 2: leva-me para junto das águas de descanso. Então, uma vez que o Senhor é o nosso pastor, e uma vez que por Ele ser o nosso pastor da nossa vida, nada nos faltará, nós podemos dizer que Ele é a pessoa que nos conduz a águas calmas, a águas pacificadas. Ele é aquele que nos refrigera. Então eu quero mostrar para vocês um pouco essa frase, tentar entender com vocês e a gente meditar e tirar algumas lições. Portanto, se o Senhor Jesus é o nosso pastor, não nos faltará águas tranquilas. Essa é a ideia da passagem que nós queremos pensar. Eu acho que para a gente entender bem, meus irmãos, essa frase que acabamos de ler, nós deveríamos comparar o que esse texto diz com a situação da nossa vida. O texto diz que o nosso Supremo Pastor nos conduz a águas de descanso. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e para as coisas que estão acontecendo no mundo, o mundo não parece ser uma água de descanso. O mundo parece ser uma turbulência, parece ser um monte de água agitada. Nós estamos vivendo numa época em que falta paz de espírito, uma época em que falta tranquilidade. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que estamos cercados de todo tipo de provação. Poderíamos dizer que a nossa vida se parece muito mais com uma tempestade do que com águas calmas. Algumas vezes a nossa vida é como se nós estivéssemos caídos num rio, uma correnteza forte que fica arremessando a gente de um lado para o outro, de um lado para o outro, quase que arremessados contra as rochas da vida, que estão sempre querendo nos destruir. Em outros momentos, nossa cabeça fica tão pesada de preocupações, de tentações, de dificuldades, que é como se fosse um sol escaldante que vai drenando a nossa força, que vai tirando o nosso prazer nas coisas de Deus e que vai minando as nossas orações. A gente não consegue orar direito, a gente não consegue ter paz para ler as Escrituras. Então, quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo nesse mundo e olhamos para o que está acontecendo na nossa vida, nós olhamos para esse salmo e dizemos: eu preciso disso aqui, eu preciso de refrigério, eu preciso de águas tranquilas, de águas pacificadas. E meus irmãos, é nesse contexto de vida que nós acabamos de descrever em poucas palavras que o Senhor Jesus se apresenta. É no meio das tempestades, é no meio dos rios da vida que ficam nos jogando de um lugar para outro,
É no meio dessas situações turbulentas que o Senhor Jesus surge para nós como aquele que pacifica, como aquele que nos conduz às águas tranquilas. Muitos estudiosos do Antigo Testamento, quando olham essa frase que nós acabamos de ler, leva-me para junto das águas tranquilas, eles mostram a ideia de que essa expressão, águas tranquilas, na verdade se referem a águas tranquilizadas. Deixe-me explicar melhor. Era mais ou menos a tarefa do pastor oriental. Eu não sei se vocês sabiam, mas as ovelhas não gostam de água com correnteza forte. Água com correnteza forte assusta a ovelha. A ovelha tem medo de beber em água, em rios que estão agitados, em rios com correntezas que podem matá-la. Então o pastor oriental normalmente fazia assim: quando ele chegava num rio, num córrego em que as águas estavam muito agitadas, ele fazia uma espécie de um dique. Ele saía cavando ali ao redor do rio, e aí daquele rio ele puxava um pequeno fiozinho de água até as ovelhas, e essas águas eram as chamadas águas tranquilas, águas pacificadas, águas em que as ovelhas poderiam se aproximar, beber e matar então a sua sede. Então pensa nisso, quando Davi, que era um pastor de ovelhas, e deve ter feito muitas vezes isso ao longo da sua vida, quando Davi está escrevendo, dizendo que o nosso supremo pastor nos conduz a águas tranquilas, é isso que ele está querendo dizer. É que no meio desse monte de agitação, de águas alvoroçadas, o Senhor Jesus, ele puxa ali daquelas águas um pequeno fiozinho de água pacífica, em que nós podemos beber e nos alegrar nele. Meus irmãos, muitas vezes, como já disse, a nossa vida está cheia de águas alvoroçadas, que ficam batendo em nossos olhos, que ficam obstruindo a nossa visão, que nos deixam com medo, que nos deixam perturbados. Mas é aí que entra o nosso supremo pastor, é aí que entra o Senhor Jesus Cristo e aquieta as águas que estão a nos perturbar. E nesse processo nós somos refrigerados. Nós somos refrigerados daquelas mesmas águas que em outra ocasião poderia ser o motivo da nossa ruína, da nossa destruição e do nosso afogamento espiritual. Então a mensagem dessa segunda linha do versículo 2, irmãos, é que nós temos um supremo pastor que pega as experiências amargas da nossa vida, que pega aquelas águas turbulentas, que pega todas aquelas tribulações que estão tentando nos destruir, ele simplesmente transforma em algo tranquilo, em algo refrescante, em algo doce, em que nós podemos nos alegrar no Senhor. Então é no meio das correntezas da vida que nós descobrimos no Senhor Jesus aquela pessoa que pacifica a nossa vida. Lembra daquela cena de Mateus capítulo 4, Jesus lá no meio do mar com os seus discípulos, e o barco começou a balançar, e os discípulos, que eram todos pescadores, que eram acostumados com, não era qualquer tempestade que colocava medo deles, mas eles chegaram ao ponto de ir ao desespero, e foi naquele contexto que Jesus se levantou e disse para o mar: acalma-te, emudece. É essa mesma ideia. Jesus continua fazendo a mesma coisa em nossa vida. Portanto, nas violentas correntezas da vida que querem nos afogar, nós temos um pastor que pode olhar para tudo isso e dizer: acalma-te, emudece, vem cá meu filho, vem cá minha filha, beba nessa água tranquila. Então a mensagem, meus irmãos, desse Salmo 23, no versículo 2, a segunda parte, é que o Senhor Jesus, ele tem todo o prazer em transformar sofrimentos em bênçãos. O Senhor Jesus, ele tem todo o prazer em acalmar as águas que estão agitando o nosso coração. O Senhor Jesus,
pega coisas difíceis e transforma coisas em coisas doces. Ele fez isso com o nosso pecado. Ele pegou o nosso pecado horrível, lançou sobre si e nos perdoou. E através da feiura do nosso pecado, nós temos agora a beleza da sua graça, do seu perdão, nos dando uma nova vida. Ele continua fazendo a mesma coisa. Então a ideia, meus irmãos, é que são naquelas circunstâncias difíceis da vida em que nós podemos experimentar o pastoreio de Cristo, que nós podemos experimentar Ele como sendo aquele que acalma o nosso coração. Essa é a mensagem do Salmo 23, versículo 2. Nós já falamos algumas vezes, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele também é o nosso pastor. Como Salvador, Ele arrebatou a nossa alma do inferno, Ele nos justificou, Ele perdoou os nossos pecados. Então nós olhamos para tudo isso, e quando olhamos para o passado, vemos o Calvário. Mas Jesus também é o nosso pastor. Ele não tem só um ministério no passado, Ele tem um ministério no presente. E esse ministério no presente é cuidar de nós. Muitos crentes conhecem Jesus como Salvador, mas não o conhecem como pastor. Conhecem Jesus como Salvador no sentido de que foram perdoados por Jesus, mas ainda não conheceram o pastoreio de Jesus, o cuidado de Jesus. Eles não estão abertos a serem dirigidos às águas tranquilas, a serem refrigerados por Deus. E o Salmo 23 nos chama para isso. O Salmo 23 é o convite para você abrir o seu coração e permitir que Jesus te socorra nos momentos de turbulência, de você clamar pela presença dEle na sua vida. Quando as águas arrebatadoras da vida estiverem tentando te afogar, você levanta a sua voz e diz: Senhor, socorre-me. E vai ser nessa hora que Ele vai puxar um fiozinho de água tranquila, vai te levar ao refrigério, vai te dar aquela paz que excede todo entendimento. Essa é a mensagem do Salmo 23. Então espero que Deus aplique isso no seu coração. Nós estamos cheios de águas turbulentas e turvas, mas nós temos um supremo pastor que pacifica, um supremo pastor que transforma circunstâncias difíceis em bênçãos, que nos socorre, que nos dá alegria, que nos revigora e que enche o nosso coração de paz. Então, se hoje você está perturbado, se hoje tem alguma coisa que está ajudando, está querendo afogar você, dirija-se a Jesus, clame a Jesus, peça a Jesus, implore pela presença dEle, e Ele virá ao seu encontro, cumprir essa promessa maravilhosa aqui do Salmo 23. Então que Deus abençoe o nosso coração e nos conceda graça para que de fato experimentemos isso acontecer na nossa vida cristã. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa singela meditação. Nós clamamos, ó Deus, para que tudo o que meditamos aqui se torne de fato realidade em nossa vida. Nós queremos, Senhor, sentir o Teu pastoreio, nós queremos sentir o Teu cuidado. Nós clamamos para que o Senhor acalme as tempestades da nossa vida, ou que no meio das muitas tribulações o Senhor puxe ali um pequeno fiozinho de água tranquila, em que nós podemos beber, nos refrigerar e continuar a nossa jornada nesse mundo. Permita, ó Deus, que nós vivamos assim a nossa vida, sempre a glorificar e a reconhecer o Teu pastoreio sobre nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.